Minha namorada foi embora com o ex porque ele era o amor da vida dela, mas agora me pede para continuar pagando as dívidas dela. Durante 3 anos eu carreguei uma relação nas costas. Achava que era amor, mas na verdade eu era apenas um plano de emergência. Quando descobri a traição, eu pensei que nada poderia ser pior, até que ela e o novo namorado tiveram a ousadia de me procurar para fazer um pedido que beirava o absurdo. Foi aí que tudo saiu do controle. Se você curte nosso canal e quer apoiar de verdade, curta e toque em hype. É como um super like que faz nossos vídeos chegarem a muito mais gente. Meu nome é Lucas, tenho 29 anos e atualmente sou dono de um restaurante de comida rápida. Não é um lugar de luxo nem nada parecido, mas tenho orgulho do que construí. Comecei de baixo, trabalhando longas jornadas em cozinhas de outras pessoas, economizando cada centavo e, depois de muito sacrifício, consegui abrir meu próprio negócio. Com o tempo, o restaurante começou a crescer, conquistei clientes fiéis, de alguma forma, fiquei conhecido na região. Posso dizer que vivo do que amo. Graças a isso, pude comprar um carro e, com esforço, também consegui ter minha própria casa. Não é uma mansão, mas é confortável, acolhedora e suficiente para mim. Nunca fui uma pessoa de luxos, apenas alguém trabalhador que se sente satisfeito quando vê suas metas sendo alcançadas com constância e disciplina. Foi nesse contexto, quando tudo estava em ascensão, que conheci Maria. Ela tinha 25 anos na época, e eu estava em uma fase em que não buscava um relacionamento sério, mas a vida me surpreendeu. Lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que ela entrou no restaurante. Era uma sexta-feira à tarde, um daqueles dias em que os clientes não paravam de chegar. Eu estava no caixa ajudando, porque faltava pessoal, quando ela apareceu. Pediu seu lanche com um sorriso tímido, mas havia algo no olhar dela que chamou minha atenção. Perguntou se o lugar era meu e, quando eu disse que sim, ela se surpreendeu. Me parabenizou pelo negócio e acabamos conversando um pouco. Não demorou muito para começarmos a sair. No início, tudo era novidade, ilusão, aquelas borboletas no estômago que fazem qualquer sacrifício valer a pena. Maria era carinhosa, atenciosa e sempre me fazia sentir especial. Aos poucos, fomos oficializando, e depois de alguns meses já éramos namorados. No entanto, com o tempo, comecei a perceber que ela tinha um temperamento muito particular. Era ciumenta e instável. Se me via conversando com uma cliente, mesmo que fosse apenas para atendê-la, se irritava. Se alguém deixava um comentário nas minhas redes sociais, queria saber quem era e por que estava falando comigo. No início, eu interpretava aquilo como um sinal de interesse, como se os ciúmes fossem um reflexo do quanto ela se importava com a nossa relação. Eu estava cego pelo amor e, em vez de impor limites, decidi suportar. Com o tempo, essas atitudes se tornaram mais frequentes. Às vezes discutíamos por motivos insignificantes. Ela podia estar bem em um momento e, de repente, se zangar sem razão aparente. Havia dias em que me dizia que eu era tudo para ela e outros em que parecia duvidar de tudo. Eu justificava essas mudanças de humor dizendo que talvez fossem inseguranças ou experiências difíceis do passado. Meu erro foi acreditar que apenas o amor bastaria para resolver tudo. A verdade é que eu estava apaixonado. Acreditava que nossa relação tinha futuro, que poderíamos superar qualquer obstáculo. Pensava em me casar com ela algum dia, em formar uma família. Sempre a incluía nos meus planos e estava convencido de que ela sentia o mesmo. Mas tudo mudou há alguns meses. Notei que Maria estava diferente. Ela se mostrava mais distante, distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. Quando eu perguntava se havia algo errado, dizia que estava cansada ou com preocupações pessoais. Eu tentava não pressioná-la, mas a frieza começou a me afetar. As discussões ficaram mais frequentes e os silêncios desconfortáveis passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Eu não sou uma pessoa desconfiada por natureza, mas algo dentro de mim começou a suspeitar. Não sabia explicar, mas tinha a sensação de que havia algo que ela não estava me contando. Um dia, enquanto ela estava no banheiro, o celular vibrou em cima da mesa. Eu não costumo mexer nas coisas de ninguém, mas a tela acendeu e apareceu uma notificação de um número que não estava salvo. A mensagem dizia algo como:
Nos vemos amanhã. Não consigo parar de pensar em você. Senti um soco no estômago. Minha primeira reação foi pensar que poderia ser algum engano, talvez uma brincadeira de um amigo, mas minha intuição dizia o contrário. Naquele momento, não falei nada. Guardei silêncio e esperei para ver se ela mesma diria algo. No dia seguinte, acordei mais cedo do que de costume. Decidi segui-la sem que ela percebesse. Não me orgulho disso, mas eu precisava de respostas. Ela disse que iria visitar uma amiga, mas, em vez disso, a vi entrar em um café. Estacionei meu carro a uma certa distância e fiquei observando. Poucos minutos depois, apareceu um homem. Não o reconheci de imediato, mas logo me lembrei, era o ex dela. Cumprimentaram-se com uma intimidade exagerada, se abraçaram e ficaram conversando como se fossem um casal. Naquele instante, senti que todo o meu mundo desmoronava. Eu ainda tinha a esperança de estar enganado, mas a cena diante dos meus olhos confirmou o que eu mais temia: Maria estava me traindo. Não me aproximei. Não fiz escândalo. Apenas fiquei ali, observando em silêncio, tomado por uma mistura de raiva, tristeza e decepção. Depois de alguns minutos, fui embora, porque não tinha forças para ficar nem para enfrentá-la naquele momento. Naquela mesma noite, quando ela voltou para casa, decidi falar com ela. Sentei-me em frente a Maria e disse diretamente que sabia o que estava acontecendo. No início, ela tentou negar, mas quando percebeu que eu estava convicto, baixou o olhar. O que me disse em seguida me destroçou ainda mais. Com lágrimas nos olhos, confessou que sim, que vinha se encontrando com o ex. E não só isso, disse que ele era o verdadeiro amor da vida dela, que, embora gostasse de mim, nunca havia deixado de amá-lo. Ouvir aquelas palavras foi como receber uma punhalada no coração. Até aquele dia, eu acreditava que o nosso relacionamento tinha futuro, que poderíamos superar os problemas. Mas, de repente, me deparei com uma realidade que não podia mudar. Eu havia sido apenas um substituto, uma espécie de refúgio temporário enquanto ela continuava presa emocionalmente a outra pessoa. Não soube o que responder naquele momento. Apenas a encarei em silêncio, tentando conter as lágrimas. Ela me pedia que a entendesse, dizia que não havia planejado, que simplesmente voltou a sentir coisas que nunca deixou para trás. Eu me sentia devastado. Tudo o que havíamos construído em 3 anos se desfazia da forma mais cruel possível. E foi aí que compreendi algo doloroso, mas necessário: o amor não basta quando não há sinceridade nem respeito. No entanto, o que veio depois foi ainda pior. Para dar um pouco de contexto, em nosso relacionamento, eu sempre fui quem arcava com as maiores despesas. Nunca me arrependi de ser generoso, porque essa era a minha forma de demonstrar afeto. Mas, com o tempo, percebi que Maria se acostumou a depender de mim para absolutamente tudo. Eu pagava as contas, as pequenas viagens que fazíamos de vez em quando e até dívidas que ela tinha antes mesmo de estarmos juntos. Uma dessas dívidas era o financiamento do carro que ela dirigia. Quando começamos a namorar, ela me contou que havia comprado o veículo parcelado, mas estava tendo dificuldades para pagar. Naquela época, meu restaurante já estava em uma boa fase, e eu pensei: não tem problema, posso ajudá-la. Passei a arcar com as mensalidades. Na minha cabeça, era apenas um gesto de apoio, um ato de amor. Nunca imaginei que, mais tarde, isso se voltaria contra mim. Algumas semanas depois do término, eu estava no restaurante revisando as contas quando meu celular tocou. Vi que era ela. Hesitei em atender, mas pensei que talvez fosse para resolver alguma pendência ou buscar as coisas dela. Atendi com uma voz seca, sem vontade de prolongar a conversa. "Oi, Lucas", disse ela, num tom como se nada tivesse acontecido. "O que você quer, Maria?" Respondi. "Só liguei para avisar que me informaram que você ainda não pagou a mensalidade do carro. Precisa fazer isso logo, senão os juros vão se acumular." Fiquei em silêncio por alguns segundos, incrédulo. "Isso é uma piada, né?" Falei, rindo nervosamente. "Não, estou falando sério. Você sabe que sempre foi você quem pagou essa conta." Foi aí que o sangue ferveu. "Escuta bem, Maria.
Você e eu não somos mais nada. Você enganou a si mesma e me enganou. Teve a ousadia de me dizer que o seu ex era o amor da sua vida. Eu não tenho obrigação nenhuma de continuar pagando as suas dívidas. Esse carro é seu, não meu. Se vire sozinha. Um silêncio constrangedor se fez. Em seguida, desliguei. Achei que aquilo seria o fim, mas estava enganado. Nos dias seguintes, ela começou a me atormentar com ligações e mensagens. Dizia que eu precisava agir como homem e que não podia me esquivar de um compromisso que já havia assumido. Eu a bloqueava, mas ela sempre encontrava uma forma de me contatar por outros números. Ignorei o quanto pude, até que a situação se tornou ainda mais absurda. O ex dela, o mesmo sujeito com quem me traiu, começou a me ligar também. Na primeira vez que vi o número desconhecido, não atendi. Mas ele insistiu tanto que, por fim, resolvi atender para acabar logo com aquilo. Alô? Falei. Lucas? Perguntou uma voz com um tom de deboche. Sim. Quem é? Sou o Daniel, namorado da Maria. Não pude acreditar. Aquele parasita, que ainda morava com os pais e nunca tinha feito nada por ela, agora tinha a ousadia de me ligar. E o que diabos você quer? Retruquei. Olha, não quero confusão. Só quero que entenda que o justo é continuar ajudando a Maria. Ela te deu 3 anos da vida dela, 3 anos de juventude que não vai recuperar. O mínimo que você pode fazer é compensá-la. Fiquei gelado. Desculpa, o quê? Respondi, incrédulo. Isso mesmo que você ouviu. Ela merece que você cubra pelo menos 1 ano de aluguel e as parcelas pendentes do carro. Para você isso não é nada. Você tem um restaurante que dá bom dinheiro. Nesse momento, eu explodi. Escuta aqui, imbecil. O que eu fiz nesses 3 anos foi dar absolutamente tudo a ela. Estabilidade, apoio, um teto e até pagar as dívidas dela. Não venha me dizer que devo alguma coisa, porque, na verdade, quem me deve é ela. Foi ela quem me traiu. Eu não vou dar mais um centavo. Ele tentou me interromper, mas não deixei. Sabe qual é o seu problema, Daniel? Você é um parasita, um aproveitador que ainda depende dos pais e nunca conquistou nada por conta própria. Tem a cara de pau de exigir que eu continue sustentando a Maria, enquanto você, o grande amor da vida dela, não tem condições nem de pagar um café para ela. Por que você não se responsabiliza pelo carro e pelo aluguel dela? Houve um silêncio pesado. Eu já estava fora de mim. Aprendam a conquistar as coisas com o próprio suor, seus parasitas de merda. Disse, antes de desligar. Esse foi o fim da ligação, mas não do assédio. Maria voltou a insistir nos dias seguintes. Mandava mensagens como: Lucas, seja razoável, não me deixe sozinha nessa, ou, se você realmente me amou um dia, cumpra sua palavra e pague o que falta. Mas eu já estava convicto de que havia chegado o momento de impor um limite definitivo. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de respeito. Eu tinha dado demais naquela relação. Ofereci oportunidades que ela nunca teria sozinha e, em vez de valorizar isso, me traiu com alguém que claramente não estava no mesmo nível dela em absolutamente nada. E o pior, em vez de sentir vergonha, ainda queria que eu continuasse sendo o salvador dela, enquanto dividia a cama com aquele sujeito. Essa situação abriu meus olhos de uma forma brutal. Entendi que, às vezes, as pessoas não só se aproveitam do seu amor, mas também da sua generosidade. E, quando você não coloca limites, acaba se transformando em uma espécie de caixa eletrônico emocional e financeiro. A cada mensagem que chegava no meu celular, a cada tentativa de manipulação, minha determinação só se fortalecia. Eu não ia pagar mais nada. O carro era problema dela, o aluguel era problema dela e a nova vida com o amor da vida dela também era problema dela. Eu não sou perfeito, mas tenho consciência de que tudo que conquistei na minha vida foi com esforço. Ninguém me deu nada de graça, muito menos apareceu para pagar minhas dívidas. Se ela queria ficar com o ex, ótimo, mas que assumisse também as próprias responsabilidades. E foi assim que decidi cortar todo o contato. Bloqueei-a em todas as redes,
inclusive números desconhecidos. Também pedi aos meus funcionários do restaurante que não a deixassem entrar, caso algum dia aparecesse por lá. Não porque eu quisesse humilhá-la, mas porque precisava proteger minha paz mental e o negócio que construí com tanto sacrifício. Os primeiros dias foram difíceis, não vou negar. Eu me sentia com raiva, triste, ao mesmo tempo, vazio. Havia investido anos da minha vida em alguém que, no fim, só me usou. Mas, com o tempo, comecei a enxergar as coisas com mais clareza e, embora ainda doa, sei que tomei a decisão certa, nunca mais colocar um único centavo na vida de quem me traiu e nem sequer teve a decência de ir embora com dignidade. A atualização. Depois de tudo o que aconteceu, pensei que já tinha fechado esse capítulo da minha vida. Bloqueei Maria em todos os lugares, coloquei um limite claro e me concentrei em seguir em frente. Achei que isso seria suficiente, mas estava enganado. Passaram-se algumas semanas tranquilas, até que um dia meu celular tocou com um número desconhecido. Hesitei em atender, mas, por costume, acabei atendendo. Para minha surpresa, era Maria. "Lucas, por favor, não desligue", disse entre soluços. Já de cara eu estava cansado. "O que você quer agora?" Respondi com frieza. "Por favor, me ajuda pelo menos com o carro. Não quero que a dívida aumente. Se não pagarmos este mês, vão me cobrar juros e eu não tenho como arcar. Só preciso que você me dê um pouco de dinheiro." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Me surpreendi a cara de pau dela de ainda pedir dinheiro depois de tudo que havia acontecido. "Maria, já te disse, esse carro é seu, não meu. É sua responsabilidade. Eu não vou pagar nada." Ela começou a chorar mais forte. "Lucas, me entende, eu prometi ao Daniel que você cobriria tudo. Disse a ele que não se preocupasse, porque você sempre esteve lá. Assegurei que não nos faltaria nada porque você tem dinheiro, porque é rico." Ouvir isso me fez ferver de raiva. "Rico?" Respondi, quase rindo com sarcasmo. "Você acha que só porque tenho um restaurante sou milionário? Sabe quantas horas eu trabalho por dia para que isso funcione? Eu não sou rico, Maria. O que tenho conquistei com suor, não com promessas vazias. Se você realmente quer sair das dívidas, arrume um trabalho." Nesse momento, ouvi um barulho estranho e, de repente, outra voz pegou o telefone. "Escuta aqui, desgraçado", era Daniel, em tom ameaçador. "Se não quiser que aconteça nada com o teu puxadinho de hambúrguer, é melhor colaborar." Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas logo me exaltei. "Você está me ameaçando, seu parasita? Escuta bem, se encostar um dedo no meu restaurante, vai direto para a cadeia. Não tenho medo de você nem de ninguém. Quer dinheiro? Arrume um emprego como qualquer pessoa decente, porque de mim não vai ver um único centavo." E desliguei na cara. Poucos minutos depois, meu celular voltou a tocar, mas não atendi. Em seguida, recebi um áudio de Maria. "Por favor, Lucas", dizia chorando, "me ajuda. Eu não consigo lidar com isso sozinha. É muito dinheiro, e se você não me der algo, o Daniel vai me deixar e eu vou ficar sem ninguém que me apoie." Não pude evitar rir com ironia. Ela estava admitindo, sem perceber, que sua maior preocupação era ser abandonada por aquele sujeito, que todo o plano dela girava em torno de viver às custas de alguém, fosse de mim ou dele. Decidi responder no mesmo tom. Abri minha galeria, procurei um vídeo que havia guardado fazia tempo, o famoso meme do seu siriguejo tocando o violino mais pequeno do mundo, e enviei para ela junto com a mensagem: "Esse é o hino oficial da sua situação. Boa sorte com o seu grande amor e com as suas dívidas." Depois de mandar, me senti aliviado, como se tivesse dado o fechamento que precisava. Mas, no fundo, eu sabia que não podia parar apenas na ironia. Daniel tinha feito uma ameaça direta contra meu restaurante, e isso já não era brincadeira. No dia seguinte, fui falar com meu advogado. Contei tudo, as ligações, os áudios, a ameaça explícita. Mostrei os registros das chamadas, capturas de tela e o áudio de Maria chorando. Meu advogado foi direto.
O que eles estavam fazendo era extorsão, e eu podia denunciar. Além disso, as ameaças contra meu negócio eram muito sérias. Não pensei duas vezes. Fiz uma denúncia formal e solicitei medidas de proteção. Paralelamente, contratei segurança privada para o restaurante. Instalei mais câmeras, reforcei as entradas e expliquei a situação aos meus funcionários para que ficassem atentos. Eu não queria correr riscos, nem para mim, nem para quem trabalha comigo. O irônico é que, enquanto eu fazia de tudo para proteger o que construí com tanto esforço, eles provavelmente continuavam pensando em como arrancar dinheiro de mim. Digo isso porque, dias depois, recebi uma mensagem de outro número desconhecido. Era uma tentativa absurda de chantagem, claramente escrita por Daniel. Ainda dá tempo de fazer o certo e ajudar a Maria. Se não fizer, aguente as consequências. Essa foi a prova final que levei ao meu advogado. Com cada tentativa de manipulação, eles mesmos se afundavam mais. No lado pessoal, não vou negar, tudo isso me afetou. Não é fácil aceitar que a pessoa em quem você confiava foi capaz não só de te trair, mas de tentar se aproveitar de você até depois do fim do relacionamento. O que mais me impactou não foi a traição em si, embora doa, mas a mentalidade de dependência e abuso. O simples fato de alguém acreditar que merece que outra pessoa arque com suas dívidas apenas porque passaram tempo juntos é algo que ainda não consigo entender. Quanto ao Daniel, ele só confirmou o que eu já sabia. Um homem sem ambição, sem trabalho, sem dignidade, disposto a viver às custas de qualquer um. Senti raiva, sim, mas também pena. Como alguém pode se sentir confortável pedindo dinheiro a outro homem para sustentar a própria parceira? É o cúmulo da mediocridade. Hoje posso dizer que não tenho medo. Estou protegido legalmente e com segurança extra. Se tentarem alguma coisa, terão que enfrentar as consequências. Mas, além disso, me sinto mais forte do que nunca. Essa relação me ensinou que colocar limites não é ser egoísta, é ser justo consigo mesmo. Aprendi a não confundir amor com obrigação e entendi que ajudar é válido, desde que a outra pessoa também faça a sua parte. O que vivi com Maria e Daniel foi uma experiência amarga, mas necessária para abrir meus olhos. Às vezes penso no contraste. Enquanto eu passo meus dias trabalhando, planejando como expandir meu restaurante, eles provavelmente seguem buscando alguém de quem tirar dinheiro. E, embora em algum momento isso tenha me causado raiva, agora me causa alívio. Eu continuo avançando, eles continuam estagnados. O amor da vida dela acabou sendo um homem que não consegue pagar nem o próprio café. E ela, em vez de reconhecer isso, ainda teve a cara de pau de me pedir que a sustentasse. Essa é a diferença entre quem constrói e quem destrói. Hoje sigo com a minha vida. Meu restaurante está mais forte do que nunca, com novas medidas de segurança e clientes que me apoiam. E eu, no lado pessoal, estou aprendendo a aproveitar minha solteirice e minha independência. Maria e Daniel, não sei o que será deles. Talvez continuem juntos, talvez não. Mas do que tenho certeza é que nunca mais verão um centavo meu. E, se posso deixar um conselho a quem estiver lendo isto, é o seguinte: nunca permitam que alguém os manipule com amor ou com culpa para se aproveitar de vocês. O amor verdadeiro não exige que você pague as dívidas de outra pessoa, nem que sacrifique sua dignidade para sustentar alguém que não move um dedo. Eu aprendi essa lição da maneira mais dura, mas sou grato por ter aprendido agora, e não mais adiante, quando o preço poderia ter sido ainda mais alto. A atualização. Como já contei antes, eu havia tomado medidas legais contra Maria e Daniel. A denúncia estava apresentada, a segurança no meu restaurante reforçada e eu tentava seguir com a minha vida. Ainda assim, sempre permanecia aquela inquietação no ar, a dúvida se ele realmente cumpriria suas ameaças. Pois bem, essa dúvida se resolveu em uma noite que jamais vou esquecer. Era uma quinta-feira, já passava da meia-noite. O restaurante estava fechado, mas, como sempre, havia um vigia de plantão. Eu estava em casa descansando depois de um dia exaustivo quando, de repente, meu telefone tocou. Era o vigia, nervoso e com a voz trêmula. Senhor Lucas, acabaram de pegar um homem tentando pichar as paredes do restaurante com spray de tinta. Levantei da cama num pulo.
O quê? Você tem certeza? Perguntei, incrédulo. Sim, eu vi com meus próprios olhos. Ele estava prestes a manchar toda a fachada quando surpreendi. Gritei para que parasse e ele saiu correndo. Chamei a polícia imediatamente e eles chegaram em minutos. Correram atrás dele por várias quadras até que o capturaram. Quem era? Perguntei, embora no fundo já soubesse a resposta. Aquele tal de Daniel. Fiquei gelado por alguns segundos, tomado por uma mistura de raiva, alívio e até uma risada irônica. O homem que passou semanas me ameaçando teve o descaramento de tentar cumprir a promessa com uma lata de tinta na mão. Desliguei e me vesti às pressas para ir ao restaurante. Quando cheguei, a viatura ainda estava estacionada do lado de fora. Conversei com os policiais e confirmei a história. Daniel tinha sido pego literalmente com as mãos manchadas de tinta. Tentou fugir correndo, mas não chegou longe. Foi capturado em uma rua próxima, ofegante e fora de si. O vigia me contou que, ao ser confrontado, Daniel gritava coisas desconexas, como: "Esse lugar não vale nada. Se ele não me pagar, eu acabo com o negócio dele." Isso já deixava claro quais eram suas intenções. Ele foi levado para a delegacia e, naquela mesma noite, precisei comparecer para ratificar a denúncia. Já havia o processo em andamento pelas ameaças e tentativas de extorsão, e agora se somava o ato de vandalismo. Em termos legais, foi praticamente o golpe final contra ele. Os dias seguintes foram uma tormenta. Meu advogado me mantinha informado a cada passo. Daniel passou a responder por extorsão, ameaças e tentativa de dano ao patrimônio. Mesmo que o vandalismo não tivesse se concretizado, o fato de ele ter sido flagrado em flagrante com o spray, somado às mensagens anteriores, deixava pouca margem de dúvida. Maria, claro, tentou me contatar. Não diretamente, já que estava bloqueada em todos os lugares, mas por meio de conhecidos em comum. Pedia que eu conversasse, que reconsiderasse, que retirasse a denúncia. Dizia que Daniel não merecia ir para a prisão, que tinha agido por desespero. Alguns desses conhecidos chegaram a insinuar que talvez eu estivesse exagerando, que seria melhor deixar para lá. Mas eu não cedi. Já havia suportado infidelidades, humilhações, chantagens e ameaças. Aquilo era o limite. Não cabia a mim perdoar o que era claramente um crime. Pelo contrário, se deixasse passar, a mensagem seria a de que qualquer um poderia tentar me intimidar e colocar em risco o meu trabalho sem consequências. O processo foi rápido, pois as provas eram sólidas: registros de ligações, capturas de mensagens, o áudio em que pediam dinheiro e me ameaçavam, e, finalmente, o flagrante da tentativa de vandalismo. Daniel foi condenado. Não recebeu uma sentença muito longa, mas o suficiente para aprender que a vida não se resolve vivendo às custas dos outros, muito menos com violência. Cumpriria um tempo atrás das grades e ainda ficaria com antecedentes. Quanto a Maria, nunca foi acusada formalmente, já que não executou diretamente as ameaças nem o vandalismo. Porém, sua cumplicidade moral ficou evidente em todo o caso. Eu não tinha mais nada para falar com ela, e deixei por isso mesmo. O que me impressionou foi um último esforço dela em apelar para meus sentimentos. Uma noite, recebi de um número desconhecido uma mensagem enorme. Era Maria. Escrevia coisas como: "Você não entende o que significa para uma mulher ficar sozinha? Eu só queria que alguém me apoiasse. E se o Daniel acabar preso, eu também me afundo com ele." Terminava com uma súplica para que eu reconsiderasse tudo. Li uma única vez e depois apaguei. Não respondi. Aquela pessoa já não fazia parte da minha vida. E assim foi como tudo terminou. Hoje, olhando para trás, sinto um alívio imenso. Durante meses, vivi em um círculo de manipulação, onde minha generosidade era usada como moeda de troca e meu amor confundido com obrigação. Achei que estava ajudando alguém que precisava de mim, mas, na realidade, só estava alimentando a comodidade de duas pessoas incapazes de se sustentar sozinhas. O restaurante continua de pé, mais forte do que nunca. Na verdade, a notícia do que aconteceu correu entre os clientes, e em vez de afastar as pessoas, trouxe ainda mais apoio.
Muitos me parabenizaram por não ter me deixado intimidar. Alguns até me disseram que essa firmeza era justamente a razão pela qual admiravam meu negócio, porque refletia o meu caráter. No lado pessoal, aprendi que nem tudo se trata de dar. É preciso saber quando colocar um ponto final, porque, do contrário, a gente acaba vazio, usado e até em perigo. Também entendi que nem todas as pessoas merecem a sua ajuda e que o amor não justifica sacrificar sua dignidade nem seus princípios. Daniel pagou as consequências dos próprios atos. Maria, bom, ela escolheu o caminho dela. Eu escolhi o meu e, embora essa experiência tenha deixado cicatrizes, também me trouxe um ensinamento inestimável. O que se constrói com esforço e suor se defende de cabeça erguida, sem medo e sem ceder a chantagens. Hoje posso dizer com orgulho que saí dessa mais forte. Tenho o meu restaurante, minha paz, e acima de tudo, a tranquilidade de ter colocado um ponto final em uma história que nunca deveria ter começado da forma como começou. Esse foi o fechamento. E acreditem, não existe sensação melhor do que olhar para trás e saber que não caí nas mãos de quem só queria se aproveitar. Se essa história te prendeu, clica no botão curtir e dá aquele hype no vídeo. Assim você ajuda o canal a alcançar muito mais gente. Comentário: Reddit. Maria achou que amor era sinônimo de plano de financiamento, e Daniel, que ser homem, era pedir mesada pro ex da namorada. Enquanto isso, Lucas segue firme com o restaurante de pé. Já eles, um com ficha criminal e a outra com vergonha acumulada. Agora, um recado para você que escreve histórias iguais ou até melhores das da que acabou de ouvir. Agora sua história poderá ser publicada aqui no canal. Seja ela, real ou fictícia, sobre mistério ou vingança, comédia ou drama dentre quaisquer outras que você gostar. Todas as informações necessárias estão na descrição desse vídeo.